Oi, meu nome é Maria, eu sou do PET de Engenharia Química e eu vou estar mostrando para vocês a resolução da questão número 29 da prova do ENAD 2019. Essa daqui é a página da questão, se vocês quiserem acompanhar pelo PDF, é a página número 27 e essa questão aqui é a questão número 29. Eu aconselho vocês agora a pausarem o vídeo para lerem atentamente a questão, porque eu não vou fazer a leitura da questão. Eu vou passar diretamente para a resolução. Então, antes de fazer a resolução da questão, eu queria passar por alguns tópicos que são, alguns conteúdos que são importantes para a gente resolver a questão. E esses conteúdos são o processo de absorção, a absorção química e a absorção física, a desorção e o conceito de entropia. Então eu vou passar brevemente por esses tópicos, porque aí na hora de resolver a questão fica mais fácil, porque o conteúdo já está mais claro na nossa cabeça. Então a absorção é um processo físico-químico que acontece quando existem certas partículas que ficam retidas numa substância sólida, líquida ou gasosa. Aqui ele está escrito sólido, mas se vocês forem ler a questão, ela está trabalhando com substâncias líquidas e gasosas. Então, nesse processo, a gente tem dois elementos principais, que são que é o adsorvato e o adsorvente. O adsorvato são as partículas que ficam retidas, e o adsorvente é o que retém essas partículas. Então, a gente tem dois tipos de absorção, a absorção física e a absorção química. O que muda entre elas duas são os tipos de ligação que vão acontecer entre o adsorvato e o adsorvente. Na absorção física, as ligações que existem entre os dois são ligações intermoleculares, como as forças de Van der Waals. Nesse caso, as estruturas moleculares elas vão se manter e o único que vai acontecer é que elas vão se ligar com forças intermoleculares. Aqui eu trouxe um esquema para ficar um pouquinho mais claro. Essas bolinhas pretas aqui, elas são o adsorvente e essas azuis são o adsorvato. Então, como vocês veem, aqui tem a primeira camada e aqui em cima tem mais camadas. Então, como as forças são intermoleculares, pode acontecer de ficar uma primeira camada de adsorvato e nessa primeira camada entrar mais uma camada de adsorvato e assim por diante, e que a gente chama de multicamadas de adsorvato. Agora, na adsorção química é um pouquinho diferente. O que acontece entre o adsorvato e o adsorvente é uma reação química, então a ligação entre elas vai ser molecular. Então a estrutura delas vai ser mudada e a força, e por consequência a força entre elas vai ser maior. Então aqui eu trouxe também um esquema, as bolinhas pretas são o adsorvente e essas laranjadas aqui são o adsorvato. Então vocês veem que ela só pode acontecer em monocamada completa ou monocamada incompleta, porque como existe uma reação entre elas, o limite de adsorvato que pode ser contido, existe um limite de adsorvato, né? Diferente da adsorção física, que pode vir uma camada, depois outra e assim por diante. Essa daqui só pode acontecer uma. Agora o processo de desorção é fácil de deduzir pelo nome, mas ele é o processo inverso da adsorção. Então, a adsorção é a retenção das partículas de adsorvato, a desorção é a retirada dessas partículas. E para isso a gente precisa de energia para retirar essas partículas, porque a gente precisa quebrar a ligação entre o adsorvato e o adsorvente. A entropia é um conceito também que mede o grau de desordem ou o grau de liberdade molecular de um sistema. Isso já vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente for para a questão. Então agora a gente vai fazer a resolução da questão baseado nos conceitos que a gente acabou de ver. Então o que ele está pedindo são as afirmativas corretas. Então a gente vai ler uma por uma, vai avaliar se está correta ou se está incorreta. Então a primeira afirmação diz que o processo de absorção é um fenômeno espontâneo. E sim, ele é um fenômeno espontâneo. Essas partículas de adsorvato, elas naturalmente se depositam no adsorvente e acontece a ligação entre as duas. E então, essa alternativa ela é verdadeira. A segunda diz que a etapa de regeneração da coluna apresenta entropia negativa. Então, o que é a etapa de regeneração? Está aqui na questão que a etapa de regeneração é a desorção. Então, a desorção é o processo inverso, é a retirada das partículas do adsorvente. Então, ele está dizendo aqui, primeiro, que ele tem entropia negativa. Então, a gente vai lá para o conceito de entropia, é o grau de liberdade, o grau de desordem no sistema. Então, quando a gente está tirando essas moléculas de adsorvato, essas moléculas do adsorvente, eles vão ter
uma liberdade maior, por consequência, um desordem maior. Então, a entropia ela vai ser positiva. Aqui ele está dizendo que a entropia vai ser negativa, então essa parte da alternativa está errada. Agora, aqui ele está dizendo que ele libera calor. Então, como a gente viu que o processo de absorção é um fenômeno espontâneo, para a gente fazer a desorção, não vai ser espontâneo, a gente vai ter que utilizar uma certa quantidade de energia para retirar essas partículas. Então, o que a gente vai ter que fazer é injetar calor no sistema. Então, ele vai absorver calor e não vai liberar calor. Então, as duas coisas que ele falou para a gente aqui estão erradas, então a alternativa está errada. A número 3 diz que o calor envolvido tanto na absorção química quanto na absorção física é o mesmo, dependendo somente do absorvente e do absorvato utilizados. Então, vocês lembram que a absorção química e a absorção física se diferenciam no tipo de ligação que eles têm. A absorção química tem uma ligação molecular e a absorção física tem uma ligação intermolecular. Então, por consequência, a ligação entre as moléculas na absorção química ela é bem mais forte do que na absorção física. Então, para quebrar essas ligações, a gente precisa de muito mais energia e muito mais calor. E na absorção física, não. Então, a quantidade de calor envolvido ela é diferente, não é a mesma, porque as forças são diferentes. Então, essa alternativa também é falsa. Agora, a questão 4, a alternativa 4 diz que a absorção química nos sítios ocorre em multicamadas, enquanto na absorção física ocorre em monocamadas. Então, vocês lembram lá dos dois esquemas que eu mostrei? A absorção física ela pode ocorrer em multicamadas, uma camada por cima da outra, e a absorção química, como é uma reação, ela só pode acontecer em uma camada, pode ser completa ou pode ser incompleta. E aqui, ele está falando para a gente o contrário. Ele está dizendo que a absorção química pode ocorrer em multicamadas e a física pode ocorrer em monocamada. Então, essa daqui também está errada. Agora, ele pede qual que é a alternativa correta, que é só a número 1. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Agora a gente vai conferir no gabarito. E ele está dizendo que para a questão 29 é a alternativa A. Então, se vocês gostaram dessa resolução, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. A gente vai estar postando mais resoluções e questões das provas do ENAD. E se vocês quiserem acompanhar a gente nas nossas redes sociais, a gente vai também estar postando material sobre o ENAD. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às questões, vocês podem mandar mensagem aqui, que a gente tem nosso e-mail, tem nosso Instagram e tem nosso Facebook. Se vocês quiserem mandar mensagem, a gente vai responder. E muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.